pessoal, estamos aqui hoje no WB Podcast com mais um episódio WB Podcast, com um episódio mais que espetacular. Como sempre, do meu lado direito, meu fiel escudeiro, Eduardo. Olá, Eduardo. Fala pessoal, como é que tá aí de casa aí? Tá escutando bem aí? Tamo junto, tamo aqui com o Elton aqui no WB Podcast, não esqueça. Maravilha. Deixar o seu like. Não deixe de dar seu like, seguir as nossas mídias sociais, Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. WB Podcast é um sucesso na cidade de Bridgeport e Connecticut, todos os Estados Unidos. Vem com a gente no WB Podcast. Hoje tem entrevistado, Eduardo, que é lá de Tucumã, Brasil, Pará. Você já conhecia essa região lá, Eduardo? Não. Ele veio lá de Tucumã e hoje ele trouxe até plateia, viu? O homem é fera. Tá conosco hoje presbítero Cleiton, lá de Tucumã, pro Brasil e pro mundo. Seja bem-vindo, Cleiton. A paz do Senhor. Amém. E a casa é a paz sua. do Senhor Jesus, graças a Deus. Maravilha. Estamos aqui Cleiton. com plateia. Com plateia, que bom, né, Cleiton? Claro. É isso aí. Você tá feliz de ter sua plateia com você? Com certeza, minha Sempre é família, bom. my family, né? É isso aí. Muito Já bom. tá falando inglês. Tá falando inglês, né? Eu gosto de quando a pessoa se desenvolve no inglês rápido. Eu Assim. disse que quando eu cheguei na Flórida, né, tive que usar o meu inglês da quinta série. De lá pra cá não parei mais. É isso aí, Cleiton. Então você é natural de Tucumã, no Pará. Não, sou goiano. Você é de Goiás. Sou Goiás. Lá na Ok. terra do papai. Sou Crixás, Goiás. Crixás. Crixás, Goiás. E fui pra Tucumã com 5 anos de idade. Aí chegou no Pará, meu pai dizia que chegou no Pará, parou, né? É. Ficamos um bom tempo lá em Tucumã e agora estamos aqui visitando o estado de Canérico. Esse Camargo aí é da família da Camargo? Que É de Goiânia. É, da família Camargo, né? Só que, assim, a gente não tem muita proximidade É os daqueles longe, parentes né? ricos, né? É os parentes É ricos, os parentes longe. ricos, a gente fica mais... Né? Então, Cleiton, você praticamente cresceu ali em Tucumã, foi criado em Tucumã. Daquela região, você servindo a Jesus ali todo esse tempo, ou você começou a servir Jesus a partir de quando? Não, assim, meus pais se separaram muito cedo, né? Eu tinha 3 anos de idade, então cresci longe do lar cristão e eu fui aceitar Jesus, eu estava com 20 anos. Então, 18 anos aí, né? Afastado dos caminhos do Senhor, mesmo sem conhecer, né? Depois que fui conhecendo e primeiramente meu irmão aceitou a Jesus e através dele aceitei a Jesus também. O evangelho chegou até você. Chegou até mim, depois até meu pai, né? Então se cumpriu lá em casa. Eu e minha casa serviremos ao Amém. Senhor. Glória a Deus, maravilha. Cleiton, você é formado em que área no Brasil? Eu tenho um bacharelado em teologia, Teologia, aham. pós-graduação em filosofia e sociologia. Ok. Da sua área, o que você usa hoje aqui nos Estados Unidos, dessa chegada sua de passeio? Sim, a gente usa um pouco do conhecimento que obtivemos, né, ao longo dessa trajetória acadêmica lá e, assim, nas pregação, eu fiz no intuito de poder agregar valor, né, nas pregações, evangelismo, essas situações. O crescimento, Eu tinha, toda assim, desenvoltura da palavra mesmo. sim, tinha muita vontade de ter uma graduação, né, e achei por bem fazer teologia que ia agregar valor do lado espiritual. E também eu tenho uma formação acadêmica, né? Inclusive no Brasil participei de concursos públicos e abre um leque, né? Ter um curso acadêmico. Maravilha. O saber nunca é demais, né, Cleiton? Com certeza. Quanto mais você todos os aprende, dias, melhor você fica Todos como os ser dias humano. nós estamos aprendendo, né? É. E aqui em Canérico não é diferente, né? Vocês trocaram o nome das coisas tudo, chega aqui é tudo Chega diferente. aqui é tudo diferente, Mas graças a Deus a gente aprende. O inglês embaraça, não, trocaram o nome das coisas tudo. Eu vou ver Mudou uma coisa, tudo. não, é outro nome, mas você tem que aprender de novo, né? A Bíblia continua a mesma, né? A Bíblia continua a mesma. Inclusive, lá por volta de 2010, 2015, eu tinha comprado uma Bíblia em inglês e em português, né? Falei, olha aí, quem sabe já Estava no plano já de Deus. profetizando de vir visitar aqui os Estados Unidos, né? E por aqui estamos. Que benção pura. Você chegou tem quanto tempo, Cleiton? Tá fazendo 3 meses hoje. 3 meses hoje que meses você está nos hoje. Estados Unidos. Estou visitando Em aí. Canérico. Comecei lá pela Flórida, né? Passei com a família Fez um tour na fez um Flórida. tour, depois atravessamos aí 8 estados, passamos alguns dias na casa de um conhecido nosso aqui, o Edivaldo, juntamente com a sua esposa Daniele. Depois passamos também mais uma temporada na casa do
Jadilson, né? O mais famoso aqui, o nome artístico, Bibiu. Bibiu, Né? ali é Benção artista. também, do Taio. Tava também na fila, né, para ir para casa do pastor Sérgio e por aí estamos. Então você está bem requisitado, Tô você é bem, amado, graças a né? Deus. Não, o pessoal tem me acolhido muito bem, né, e graças a Deus por isso. Assim, as pessoas têm uma maneira de pensar sobre os Estados Unidos, né? Nós já viemos visitar com o psicológico já preparado, né? Chegar lá, nos Estados Unidos ninguém tem para ninguém, né? Cada um por si, Deus por todos, e aqui vendo mesmo com os nossos olhos, vemos que é totalmente diferente. Primeiro, né, Cleiton? Você chegou à igreja, né? Sim, as pessoas, aquele calor mesmo humano, e as pessoas mesmo estão próximo de você, e tudo diferente do que nos falaram lá, né? Então, nada melhor do que estar presente para ver a realidade, né? Então, estamos por aqui. Você teve, então, uma boa impressão da sua chegada, né? Com certeza. Pessoas, assim, sempre quando nós estávamos no Brasil, nós fizemos propósito para sempre Deus colocar pessoas boas, né, em nossos caminhos, e foi tudo que Deus fez. Sempre tem colocado pessoas boas no nosso caminho, e aqui está sendo uma benção, né? Sociologia te ajudou nisso? A sociologia? Olha aí. É o propósito, né? É o propósito que você fez com Deus. Deus, ele, como se diz, abriu as portas. Você até contou uma história pra gente sobre a oferta alçada e tal. Então, assim, tudo que a gente planta, a gente colhe, uma né? oferta alçada. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu tenho experiência também da minha vinda pra cá. É o que você planta. Você plantou lá, você vai colher. Foi conversas de bastidores que eu falei até com o Eduardo, né? Uhum. Então, no primeiro dia que eu visitei a igreja onde o pastor Sérgio, pastor presidente, né? Eu fiz uma oferta alçada de um valor, né? No envelope, coloquei um valor no envelope. E por incrível que pareça, no final, eu que estava agendado para pregar, no final da pregação, alguém me deu uma oferta, o valor 20 vezes a mais do que eu tinha ofertado. Eu falei, olha aí que benção. Deus é bom. Por isso que é bom plantar, né? Mas eu coloquei uma oferta, não foi... Com essa intenção, né? né? Intenção foi de troca, não. Troca. Não, de maneira nenhuma. Mas é benção, né? E o nosso Senhor sempre tem nos abençoado, né? E estamos por aqui visitando esse povo aqui abençoado, conhecendo novas pessoas. É isso aí. A dificuldade que é fazer o evangelismo aqui, muitas vezes, você vai para os Estados Unidos evangelizar, mas aqui a gente vê que é totalmente diferente. É diferente, né? Uma das principais dificuldades já é o idioma, né? Yeah. Então, se você não tiver o idioma para você comunicar, então vai ser muito difícil você evangelizar alguém. Você é evangelista ou presbítero? Na verdade, eu iniciei falando que era presbítero, mas não sei direito qual é o seu cargo eclesiástico. Assim, sou presbítero, né? Estou presbítero. Está presbítero, Estou presbítero, né? E eu sempre digo, assim, nunca almejei cargo, né? Mas apesar de que a palavra diz que é muito bom as pessoas que almejam um cargo eclesiástico, né? Mas, assim, as pessoas lá me indicaram, né, para o diaconato, e depois eu aceitei, falei assim, de maneira nenhuma eu vou me acovardar, né? E depois também fui levado ao presbitério, né? E por aí estamos. Mas acho que o segredo nosso hoje estar na igreja não é a patente, né? É fazer a obra de Deus. Com certeza. Diferente de cargo que a gente ocupa, acho que o importante é a obra acontecer. Se você é presbítero, é evangelista, etc., você tem que ser como você está para servir. Está para servir, exatamente. Né? E de maneira nenhuma, hoje eu estou presbítero, mas eu continuo diácono, né? Se for para a vida inteira é sempre diácono. Né? Se for para limpar um templo, eu já participei até de um mutirão, né, na igreja. Da igreja. Então, aí, continuo na obra. Assim, apesar de que tem pessoas que nem pensa sobre isso, que o cargo também sobe, né, para a cabeça, e a pessoa, assim, se você chamar, sim, vai e desce, né? Não, se você chamar ele pelo nome, não chamar o cargo eclesiástico dele, a pessoa falta te xingar, né? Então, sim. Cara virada pra gente. Assim, de maneira nenhuma eu não estou almejando cargos eclesiásticos, né? Eu quero mesmo ir para o céu, independente do meu cargo. Maravilha. Cleiton, a partir de quando você começou a pregar a palavra de Deus? Assim, eu comecei a pregar a palavra de Deus muito cedo. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, que foi no dia 30 de abril, que eu sempre digo que Deus abriu os meus olhos, né? No dia 30 de abril de 2006. A partir do dia 30 de abril de 2006, Deus abriu os meus olhos, e eu sempre falo, da mesma forma com que as escamas caíram dos olhos de Paulo, caminho de Damasco, também, a partir do dia 30, as escamas caíram dos meus olhos, e eu comecei a ver o mundo espiritual totalmente diferente. Eu estava numa cidade próxima da minha, assim, próximo
entre aspas, 400 quilômetros, e eu estava trabalhando lá e aconteceu coisas horrendas próximo de mim, né? E tentaram nos assaltar, uma pessoa foi crucificada na cruz da Igreja Católica, para você ter uma ideia, né? E acontecendo muitas coisas assim simultaneamente, e eu liguei para o meu irmão e falei assim, rapaz, eu vou ligar para o meu irmão porque o meu irmão é crente, e se ele atender a ligação é porque ele ainda está por aqui, né? E eu liguei para ele numa sexta-feira, e ele atendeu o telefone e eu, graças a Deus, né? Aí eu falei assim, olha, sábado eu estou indo para Tucumã, domingo eu vou para a igreja, vou aceitar Jesus. E assim eu fiz. Foi uma decisão firme. Uma decisão, assim, eu poderia ter aceitado onde eu estava, né? Porque... Não é um lugar, né? De uma cidade para outra, né? Poderia ter acontecido alguma coisa, mas eu falei assim, ó, no sábado eu vou para Tucumã, no domingo eu vou aceitar Jesus. E assim eu fiz e estamos aqui até... agora, né, pela misericórdia do Senhor. E respondendo a sua pergunta, eu comecei, a partir desse momento, já começou a ter algumas oportunidades, né, a minha primeira Bíblia foi uma Bíblia de estudo pentecostal, tenho ela até hoje lá no Brasil, e assim, de lá para cá nunca parei mais, né, e também me familiarizei bastante com a Escola Bíblica Dominical, né, no Brasil, fui professor, né? Você gosta de dar aula na escola bíblica? Aqui também em Bridgeport já fiz algumas, já lecionou? Já lecionei aqui por umas 3 vezes na igreja do pastor Sérgio, e estamos por aí. Assembleia de Deus com Ademate aqui em Bridgeport, pastor Sérgio, pastor presidente, sua esposa missionária Ivonelli. Todo dia estamos aprendendo, né? Escola Bíblica é uma escola, eu sempre digo que é um curso praticamente de graça, né? Lá no Brasil era R$10 a revista. Eu falei assim, se você compra 4 revistas no ano, é um curso de R$40, né, por ano. Muito barato. De grande valor, né? Até lançava desafios. Falei assim, olha, invista R$50 em seu estudo, você vai comprar 4 revistas para você e você vai doar uma para alguém, né? Invista R$50 por ano, né? Muito pouco, né? Pelo conhecimento muito pouco, que traz. o conhecimento. Não, e uma lição da escola bíblica é como se você tivesse lido um livro, né? Então muitas pessoas não desperta para esse conhecimento. E todos os dias nós estamos aprendendo, né? Exatamente. Então não adianta eu ter cabelos brancos, né? E dizer que sei tudo. Olha, o Eduardo já está com a dele aí, né? Dizer que sei tudo, mas todos os dias nós aprendemos, né? Então, assim, um filósofo diz que o lugar que você está tem 2 opções, tem 2 situações. Ou você está para ensinar, ou você está para aprender. Né? Acredito que aqui eu esteja para aprender. Estou aprendendo. Para ensinar nós outros também, né, Eduardo? Yeah. Estamos aprendendo todos os dias, inclusive o idioma, né? Tem pessoas que não gostam muito de escola dominical. Principalmente alguns obreiros. Não gostam da revista em si. Na verdade, acho que não bate muito bem com algumas coisas. Na verdade, eu vou me defender nesse caso, porque aqui nos Estados Unidos eu não me adaptei com a escola bíblica. Porque eu fui criado com escola bíblica, com estudos base teológica. Não que a escola bíblica não seja, mas é tipo assim, estudos sobre angiologia, profeta, sabe? Mais uma coisa mais detalhada nesse sentido. Porque a revista é boa, a revista é excelente. Mas a revista, se ele não estudar bem para ministrar a revista no outro dia, vira um desastre. E é isso que acontece muito aqui. Ele está aí para explicar isso para nós. Sim, os temas abordados são excelentes, né? E são, sempre também a CPAD sempre escolhe pessoas também de gabarito para fazer os comentários, né? Mas é isso aí que o evangelho está dizendo. Se não tiver um estudo, um preparo, né? Tipo assim, a pessoa chega na igreja, não preparou a escola bíblica e vai ministrar o estudo. Então, o que você está falando é a pessoa que vai ministrar, porque em si a revista, ela traz bastante conteúdo. A revista sempre foi boa. Bastante conteúdo dentro da Bíblia, né? Exatamente. Nada a ver com versículos bíblicos bem definidos, bem marcados. O problema é se você não tiver dedicação para ministrá-la. Mas o que a maioria das pessoas vê é o seguinte, na lição já está tudo, né, escrito, as referências já está tudo mastigado. Está mastigado, né? Então eu só vou lá e leio e está tudo resolvido. Obrigado, assim, Cleiton. Não é assim. Não é assim. Tem que aprofundar. Tem, porque tem que fazer um estudo do pré-texto e contexto do prós da revista. Se for para ler, né, as pessoas leem em casa, então não adianta você chegar lá e ler em voz alta. Thank you very much.
Ok. Eduardo. Pessoal, estamos aí, ó, com um tema legal para você aí. O rapaz aqui tem um gabarito legal também. E nós estamos aqui desfrutando dele, o conhecimento que Deus deu para esse homem aí. Maravilha. Como disse, né? Estou aprendendo, todo dia estou aprendendo. Mas tem coisa para ensinar também. Sim, existe dois tipos de cristão, né? Dois tipos de pessoas. Então, eu sempre digo que é o crente flor e o crente couve-flor. Como assim? O crente couve-flor é aquele que aprende algo, né? E ele se fecha. E o crente flor é aquele que aprende algo e ele se abre. Transborda. Aquilo que ele aprendeu, ele quer passar para o próximo, né? Então, tem muitas pessoas que pensam assim, ele já pensa no cargo eclesiástico, e diz assim, eu já aprendi mesmo. Eu não posso ensinar o que eu sei, porque senão daqui a pouco o Eduardo já é pastor e eu não sou. Então, muitas pessoas deixam de fazer algo pensando também no cargo. Eu conheço alguém, ele falou para mim assim, olha, eu prego de qualquer jeito para as pessoas não me darem oportunidade. Já pensou? Que loucura, meu. Assim, não, eu cansei desse negócio de pregar, então eu vou pregar de qualquer jeito, de qualquer forma, porque ninguém mais me convida, né? Para você ver o nível que as pessoas estão chegando de comprometimento com a palavra de Deus. Isso aqui é o problema, né, Cleito? Esse é um problemão. Cleito, e o inglês está fluindo? Olha, lá no Brasil a gente já usava muito o Duolingo, né? Uhum. Então, assim, apesar de eu conhecer várias palavras, mas para formar uma frase, meu irmão, e para responder, né? Então, Tá dando um trabalhinho, eu já né, chego logo e já falo, sorry, I am learning English, né? É better de não dizer assim, I'm not speaking English, e você já está falando inglês. Sim. Quando você fala, I'm Então, learning, e você aí? já está mostrando que está com desejo de aprender. E já emenda, lá na Flórida mesmo, peguei um Uber lá, a gente começou falando em inglês, passou pro espanhol, depois no portunhol, até a gente chegar no hotel. Se virou, né, Cleito? Virou. Eu tava falando com o cliente hoje e o cliente ele tava traduzindo pro outro americano o que eu tava falando, porque o outro não tava entendendo o meu inglês. Só que o cara já tava entendendo. Ele já é acostumado com você. Sim, Né? então assim, nós chegamos, conversamos, aí ele já gritou pro cara, você não vai entender ele. Deixa que eu falo com ele. É muito engraçado. Tem pessoas que absorvem o inglês. Não é o inglês que a gente não tem inglês ainda, a gente está aprendendo, aperfeiçoando. Mas assim, tem pessoas que você sente que ele comunica com você, eu não sei se qual que é a estratégia. Porque assim, ó, o inglês é o seguinte, o inglês não é só o falado, é o gesticulado. Se eu falo para você em inglês, get this for me, eu te tô gesticulando também, para você pegar e trazer para mim. Entendeu? Porque o inglês não é só falado. Às vezes o cara fala, mas a mão dele tá ali gesticulando. E se você capta isso também, você vai longe. Você tá na construção, por exemplo. Eu usei muita mímica na Flórida também. Eduardo, por exemplo, você tá na construção, seu patrão te pede, give me the hammer. E te aponta. E apontando, né? Aí você vai saber que você vai pegar o martelo. Yep. Inglês é assim. Apesar de a gente ter entrado em contato com várias escolas, né, no Brasil e tal, mas assim, recebi muitos conselhos, falando, não, você estuda no Brasil, chega lá, é outra situação, é totalmente diferente. Então, assim, nada melhor do que eu fiz, né? Imergir na cultura e estamos aqui aprendendo na raça mesmo, né? A melhor ideia, a melhor maneira de aprender. Módulo sobrevivência. Então, sobrevivência, é isso aí. Então, assim, apesar de que hoje a tecnologia também está a nosso favor, né? Celular, então muito prático. Porque antigamente, eu imagino as pessoas que visitavam um outro país antigamente, era no mapa de papel e era na Mas você precisa mesmo, ouvir as histórias, né? Olha, Que o trem não era fácil. não era fácil. Hoje para ligar para o Brasil, você comprava uma ficha, ia no orelhão, ligar para a família, passava para a operadora transferia a ligação para sua casa. Era difícil. Mas o tempo mudou e melhorou para todo mundo. Cleito, você como servo de Deus, o que você diria hoje para a sociedade que a gente vive hoje, de instrução para a vida delas? Se apegar com Deus, né? Muitas vezes o dinheiro, né, muda o foco da pessoa. Então, muitas vezes o dinheiro não é tudo. Tem um filósofo, Mário Cortella, diz que tem pessoas tão ricas, mas tão ricas que só tem dinheiro. Só né? tem dinheiro. Só tem dinheiro. Então,
Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou para os Estados Unidos, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar, mas muitas vezes não é tudo isso. Não. Né? A pessoa almeja, faz planos e projetos, né? Mas quando ele alcança, ele diz, ainda falta alguma coisa. Falta alguma coisa, exatamente. Porque nós fomos criados para adorar, né? O nosso Deus ele nos fez para adorar. Então, se nós não adorar Ele, nós vamos adorar qualquer outra coisa, um carro, né? Uma casa, os bens né? materiais, dinheiro, né? Então, muitas vezes até alguém fala assim, mas o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Não, mas é o amor ao dinheiro, né? É a raiz de todos os males. Então, se a gente colocar Deus em primeiro lugar, né? Com certeza as demais coisas serão acrescentadas. Então, mas muitas pessoas não têm essa visão, né? E acredito que as escamas têm que cair dos seus olhos, né? E se aproximar de Deus, né? E Êxodo 23, 25 mesmo é uma palavra abençoada, né? E servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o teu pão, a tua água e tirará do meio dos teus as enfermidades. Glória então, a o segredo Deus. é servir, né? Servir. Né? Não querendo algo em troca com a teologia da prosperidade. Muitas pessoas veem Deus como um senhorzinho, né? Da barganha, né? Eu vou te servir, você vai me abençoar. Eu faço isso, você me dá aquilo. Não, de maneira nenhuma. E tem outros, né? Tem alguns pregadores que vendem também, né? Tenta vender a Vende. cura. Não, hoje assim, a tecnologia também ajudou nessa questão da logística, né? Da comunicação, mas por outro lado também as pessoas vendem bênção, vendem, né? Inúmeras situações que acontecem na internet onde as pessoas usam o nome de Deus, né? E, assim, vendendo muitas coisas. Então, assim, as pessoas também têm que deixar cair as escamas dos olhos para não cair nesse tipo de situação, né? Temos que apegar com a Bíblia, com Deus. E o próprio texto diz, né, que apesar de que se eu mesmo ou qualquer outra pessoa vir pregar um outro evangelho que não esteja aqui na Bíblia, então saia fora, meu irmão. Então, se você vê uma coisa, pode ser na internet, mas se não esteja de acordo com a Bíblia, então aquilo ali tem que entrar por um lado, né? E nós temos que podemos ver, mas retirar daquilo ali só o que é bom, né? Então, reter só o que é bom. Exatamente. Referente ao dinheiro, você falou aí, eu estava vendo uma entrevista com um cara, que ele falou que Deus de criança ele via os pais trabalhando, falando sobre dinheiro, etc, tudo, e ele cresceu com aquilo na cabeça. Só que aí ele correu atrás, conquistou seu carro, seu 3, 4 carros, sua mansão, seu avião, e sempre via um vazio. Aí ele foi para Jesus e ele acabou encontrando o vazio. Então quer dizer que o dinheiro não vai te dar tudo. Sempre vai ficar alguma coisa a desejar, que é o vazio com Cristo que a gente tem, né? Essa questão da adoração, né? Então a pessoa vai adorar. Então a melhor forma é adorar a Jesus. Sim. Né? Todo ser humano, desde o seu nascimento, nasce com um vazio, que é do próprio pecado que fomos gerados. Porém, esse vazio você só encontra em Deus. Esse vazio só é coberto através do dia que você entende Deus e conhece Deus. Ou não? Com certeza. John Wesley mesmo diz assim, eu não oro mais do que 10 minutos, mas também não passo mais de 10 minutos sem falar com Deus, né? Então, tá antenado ali. Tá antenado, tá ligado. Todo, né? Então, a melhor coisa é se aproximar de Deus, né? Fazer o ID, por mais que aqui não seja fácil, né? Mas nós temos hoje a palavra na Bíblia, no celular, na internet, né? Tem a Bíblia narrada, tem tudo. Narrada, tem de qualquer forma que você precisar, né? E o texto de Isaías 55, verso 6, diz que buscar é o Senhor enquanto se pode achar, né? Hoje nós podemos achar, encontrar, mas vai chegar um dia em que as pessoas vão adentrar aos templos procurando alguém. Cadê o presbítero Eduardo? Cadê o evangelista, né? O Wellington? E não vão encontrar mais essas pessoas, vão procurar, né, receber um versículo, uma palavra, e não vão mais encontrar. Assim, lá na minha cidade mesmo, cidadezinha do interior, eu estava lá na frente do meu trabalho, né, varrendo, e aí chegou uma pessoa e disse assim, você é crente? Eu falei, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Ele falou assim, recita algo da Bíblia para mim, fala algo da parte de Deus para mim, né, e eu tenho alguns versículos decorados, comecei a falar para ele da palavra de Deus, a pessoa começou a chorar. Então, muitas vezes tem alguém precisando de uma palavra, né? Alguém precisando de uma motivação, alguém precisando de algo da parte de Deus, e muitas vezes nós estamos de braço cruzado, esperando com que as pessoas entrem nas igrejas para nós falarmos da palavra de Deus, né? Eu sei que aqui não é fácil, mas a melhor maneira
é nós colocarmos de alguma forma evangelizar, né? Coloca um adesivo no carro, faça alguma coisa, muda a sua rede de internet, coloca lá, né? Jesus te ama. De alguma forma você está evangelizando. Então, exatamente. Né? Tem maneiras de temos evangelizar. que agir com estratégias, né? Eu acho que é a busca constante, o Cleito, presbítero Cleito. Porque é o seguinte, um carro precisa de gasolina, um relógio precisa de uma bateria. Então, nós precisamos de conexão com Deus. A gente aproximar, ajoelhar, porque a pessoa passou em frente à sua loja, ela viu você com a diferença. Talvez não é só vestimento, mas é o brilho do Espírito Santo que habita em nós. Exatamente. Então você tem que se encher, para quando você passar perto de uma pessoa, a pessoa olhar e falar, não, é diferente, deixa eu perguntar, deixa eu absorver alguma coisa dessa pessoa. E assim vai a conexão entre a gente e Deus, e a gente tem essa conexão com as pessoas. Com certeza. Né? Mas muitas pessoas não entendem, né? Assim, teve uma pregação que um pastor foi pregar na cidade e ele viu todo mundo assim, vestido de calça, assim, não vamos falar de usos e costumes aqui, né? Brinco, maquiagem e tal. E ele do interior, né? Onde as pessoas são mais, assim, tradicionais, né? Ele chegou lá e viu todo mundo daquele jeito, à vontade, né? Ele falou assim, olha, estou muito feliz de estar aqui nesse templo, né? Tem muitas pessoas nos visitando, e era todo mundo crente, né? Então, assim, por mais que a pessoa aceita Jesus, mas o Espírito Santo vai falando com ele, Sim. vai transformando, Exatamente. vai tirando e vai fazendo a mudança, né, espiritual, vai tirando essas coisas. Se uso e costume não fosse dar tanto pano para manga, eu ia conversar com você sobre isso. Pode procurar aí umas 2 horas. Umas 2 horas ou mais, Mas, Cleito, quem é Deus para você? Deus para mim é tudo, meu irmão. Assim, hoje, por exemplo, você consegue imaginar uma garrafa d'água dessa do tamanho de um carro, né? Você consegue imaginar o tamanho de uma Bíblia dessa aqui do tamanho de uma cidade. Você consegue imaginar um microfone do tamanho do estado de Canérico. Aí quando você chega para Deus e fala assim, você não consegue imaginar o tamanho de Deus. Você não consegue comparar o tamanho de Deus. A sua mente trava, né? Eu consigo comparar todas essas coisas, mas quando chega a Deus, não tem nada para me comparar com Deus. Então Deus para mim é tudo, meu irmão. Maravilha. Cleito, qual é o seu maior sonho de família, trabalho? Qual é que é o seu maior sonho de realização? Assim, o meu maior sonho de realização, eu acredito que Deus já me deu, né? Dia 18 do mês passado, já fiz 15 anos com a minha esposa. Né? Maravilha, Cleito. Bênção. E conheci ela na igreja, e na igreja estamos até hoje, né? Tem uma empresa no Brasil, são 12 anos, né? Tem uma empresa lá. E aí sempre tiramos férias, folga, assim. As férias era 5 dias, 7 dias, muito corrido, né? E eu falei assim, olha, esses 12 anos de empresa, eu preciso de pelo menos, né, 1 ano de férias, que é 1 mês para cada ano. Então, eu falei assim, essa vinda para os Estados Unidos aqui, apesar de que eu não tenho os 12 meses para estar aqui, né? Mas pelo menos 6 meses. Você garantiu, já né? É metade das minhas férias, né, lá do Brasil. Então, melhor que nada, né, Cleito? Então acredito que Deus me deu 2 princesas abençoadas, maravilha na minha vida. Eu fui criado com 2 homens, né? Eu e meu irmão, né? E hoje eu tenho 3 mulheres dentro de casa, né? Como que chama sua esposa, Cleito? A minha esposa é Elaine Camargo. Elaine Camargo. E as filhas? As filhas é Ana Alicia, né? Vai fazer 10 anos já o ano que vem, a princesinha. E a menorzinha é Ana Caroline. Né? Maravilha. Eu chamo ela de Angélica. O sorriso contagiante. Onde eu estou está comigo, né? Família Deus. Família sempre benção. Cleiton, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer do fundo do meu coração. Foi um papo bacana. Foi algo para acrescentar tanto na minha vida espiritual como no meu conhecimento. É um papo simples, mas que no desenrolar gera frutos, né? Não só como espiritual, mas frutos como seres humanos, que a gente precisa se formar todos os dias da nossa vida. Quero agradecer a Cleito, quero agradecer demais a família dele que veio nos visitar. Eduardo. Cleito, deixa uma mensagem aí pro povo de Deus que vai tá vendo aí nesses milhões de pessoas aí. Olha aí que benção. Aí que o vídeo aí vai hoje ultrapassar, né, fronteiras. Bilhões. Sim, eu queria deixar apenas um pensamento, né, que diz assim, os verdadeiros sonhos não são aqueles que nós sonhamos enquanto nós estamos dormindo. Os verdadeiros sonhos são aqueles que não nos deixam dormir, né? Então qual é o seu sonho? O seu sonho é
evangelizar, o seu sonho é ganhar alguém para Jesus, o seu sonho é fazer a diferença, o seu sonho... Qual é o seu sonho que não está te deixando dormir, né? Então, os verdadeiros sonhos são aqueles que não te deixam dormir. Né? Eu só tenho a agradecer aqui pelo convite, né? Eduardo já tinha me feito o convite mês passado, só que a agenda corrida, né? Não deu certo, mas agora aprovei o Senhor que deu certo e estamos aqui. E vamos ter mais vezes aí com você aí. Eu sei que nesse baú tem alguma coisa aí mais agradável para nós. Aí. Olha aí, o evangelista até falou ali de uso e costume, meu irmão. Não, aí... eu sei. Tem outro tema aqui que eu não vou entrar também, que a gente já trocou uma ideia também. Olha aí, era um dos assunto bastidores. Bom, era um assunto bom para a gente tá envolvendo também para... Tipo, tem pessoas que têm dúvida, né? E tem pessoas que tá dentro da igreja, Elton, e tem dúvida da palavra que é escrita na Bíblia. Não tem um conhecimento profundo, então assim, tem pessoas que têm... Sempre a gente fala do crente papagaio, né? Ele não sabe onde está na Bíblia. Ele vê alguém falando, né? E fala, rapaz, eu acho que está na Bíblia, mas então... Ele nunca leu, né? Mas ele ouviu alguém falando, então a gente chama de sempre o crente papagaio. Crente papagaio. Sim, e é bom a gente entrar nos temas aí, depois a gente vai abordar um outro programa aí, pra gente estar entrando nos temas, pra gente clarear a mente de algumas pessoas que estão dentro da igreja. É isso aí, Eduardo. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, Cleiton. Foi um prazer imensurável ter você aqui, um irmão abençoado, um amigo que eu fiz aqui nos Estados Unidos, que há pouco tempo, quando eu conheci o Cleiton, ele falou o nome dele para mim, eu falei, Cleiton, meu melhor amigo chama Cleiton, vive na cidade de Alpercata, um grande homem de Deus, batizamos junto, foi discipulado junto, crescemos junto no Evangelho de Cristo. Prazerão ter você aqui, ter a sua família junto com a gente. Prazerão ter o Bruno aqui na direção geral. Abel, muito obrigado, pastor Abel, que é o nosso editor. Eduardo, tem mais algum anúncio? Meus patrocinadores. Patrocinadores, a todos vocês, muito obrado pelo apoio de vocês. Sempre. Continue cooperando com a gente precisa de vocês para crescer, né, Eduardo? Yeah. É isso aí. WB Podcast agradece a todos pela presença, pela paciência, pelo privilégio. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Cleiton.